Professor Israel, muito obrigado pela oportunidade de fala nessa audiência e, mais do que isso, queria lhe dar os parabéns pela iniciativa. Eu acho que essa discussão está inscrita dentro de um contexto maior, na realidade, que a gente pode dividir em dois aspectos, né? O primeiro dele é essa tentativa deliberada do governo Bolsonaro de destruir as instituições por dentro. Não podemos entender esses cortes orçamentários sem levar isso em conta. Recentemente eu tive a oportunidade de participar de uma conferência internacional em que falava exatamente sobre isso, na impossibilidade deste governo de, digamos, extinguir certas instituições, extinguir certos órgãos. Há uma corrosão, uma erosão por dentro, né? E essa erosão passa pelo esfacelamento orçamentário dessas instituições. Não há aqui algo aleatório, é um modus operandi, né? Nós precisamos entender isso de maneira muito clara. Há uma ação deliberada. E é evidente que um governo com tantos retoques, tantas tintas autoritárias como tem este governo, é claro que a este governo, portanto, cabe uma ação deliberada contra o ensino, contra a pesquisa, contra tudo aquilo que represente algo que possa significar uma contestação ao seu modo de ver o mundo, ao seu modo de pensar. Claro que o ambiente universitário, portanto, é um ambiente extremamente hostil a essa visão, como eu falava, autocrática do mundo. Então, isso nós precisamos entender. E, por outro lado, há, em especial, em particular, no que se refere à educação, uma falta de entendimento da sua importância para as gerações futuras, né? E, mais do que isso, para o posicionamento internacional do Brasil e para o seu próprio desenvolvimento socioeconômico, né? Então, há uma falta de compreensão generalizada do que significa a educação para um país como o Brasil, de tantas injustiças, de tantas incoerências, de um histórico de violência, de um histórico racista, de um histórico machista, patriarcal, enfim. O que o ambiente universitário representaria em termos de avanço civilizatório para o país, né? E toda a cadeia de conhecimento que o ambiente universitário proporciona. Então, dentro desses dois aspectos, nós precisamos entender o que está se passando nas universidades públicas, e esse parlamento e essa comissão de educação em especial, eu acho que é um locus privilegiado para nós não apenas termos essa discussão, mas também para avançarmos em ações políticas, para reverter toda essa classe de, como eu falava, ações deliberadas contra o ambiente universitário no Brasil. Eu me orgulho muito de ser produto intelectual de uma universidade pública. Fui aluno de Direito na UERJ, lá no Rio. Não só fui aluno, como sou aluno, concluí meu mestrado em Ciência Política no IESP, no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, e hoje sou doutorando nessa mesma instituição. Sei a importância que a pesquisa tem para nós na UERJ e para as universidades públicas, né, responsáveis, salvo engano, por 95% das pesquisas realizadas. Tenho presente também, e é algo que nós precisamos comentar, o trabalho que as instituições de fomento têm realizado, também muitas delas dando nó em pingo d'água, né, e lá no Rio, a FAPERJ, aqui no Distrito Federal, a mesma instituição, o Fundo de Apoio à Pesquisa, né? E eu queria só chamar a atenção para concluir. Ontem, o jornal o Globo, de maneira muito oportuna, inclusive, trouxe uma reportagem sobre a situação da UFRJ, a maior universidade federal do Brasil. Nós temos tido um diálogo muito profícuo com a reitoria da UFRJ, que tem se esforçado muito, porque a UFRJ é um mastodonte, de fato, é uma universidade enorme, em termos de aluno, em termos de acervo, em termos de pesquisa, em termos de patrimônio, né? O meu mandato tem sido particularmente atento às necessidades do Museu Nacional, e não apenas no que se refere à reconstrução do museu, como todos sabemos, é um órgão da UFRJ, mas, sobretudo, com o professor Alexander Kellner, no sentido de nós mantermos a pesquisa do Museu Nacional viva, né? Então,
nós nos preocupamos em enviar emendas para lá, mas eu falo isso porque a reportagem trazia justamente um link que às vezes, e a professora que me antecedeu foi bastante assertiva nisso, de como a falta de orçamento impacta diretamente o cotidiano das atividades acadêmicas e a possibilidade de sua expansão, que é a missão institucional que as universidades têm. No Rio, como eu falava, o que está acontecendo com a cidade universitária, por exemplo, em termos de problemas de manutenção, o que está acontecendo com os programas de apoio aos alunos, né, que tão necessitados são de vários tipos de suporte. Enfim, há realmente uma situação, e eu vou usar uma palavra contundente aqui, deputado, há uma situação de colapso. E o pior de tudo é nós sabermos que esse colapso é um colapso consentido, é um colapso como um projeto de poder. Então, não há como nós falarmos, é claro que há algo muito imediato no sentido dessa recomposição orçamentária e tudo mais, mas só voltando à parte inicial da minha fala, não há como nós entendermos o que está acontecendo dentro das universidades brasileiras sem termos em perspectiva esse projeto político de destruição do ambiente universitário no Brasil, de tudo aquilo que ele representa, de toda a vanguarda, de todo o avanço civilizatório que ele pode representar para a nossa história. Muito obrigado, presidente. Deputado Marcelo, a sua fala é muito pertinente. Nós apresentamos, juntamente com a Associação dos Servidores do IPEA, um estudo muito importante que fala sobre a trajetória do assédio institucional no Brasil. E nós entendemos por assédio institucional